Olá, sejam bem-vindos à nossa casa, o Núcleo Espírita Semeador. Vamos então nos unindo nossos corações num só pensamento nesta palestra de hoje e que possamos tirarmos todo o proveito possível e necessário para as nossas vidas. Que o Pai da vida esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então, nosso tema de hoje, que é os males pequeninos, que temos que tomar muito cuidado com esses pequeninos males que vêm aos poucos e quando nós vemos, por ser muito pequeno, não percebemos e quando nós vemos se tornou um mal muito grande. Por quê? Quando esses males vêm ao nosso encontro, nós não sabemos como fazer. Nós não percebemos no nosso dia a dia, são tão insignificantes que a gente não percebe, porque é muito fácil também, muitas vezes, fingir que não vemos. Nos desinteressar desses aspectos menos agradáveis vai nos dar problema, dor de cabeça, por que me incomodar com isso? Mas que é necessário a preservação da verdade e do bem. Então, são tão insignificantes esses males e nós vamos deixando. Isso acontece principalmente quando as consequências não nos dizem respeito. Por quê? Na maioria das vezes, nos afetam somente indiretamente. E o problema não é nosso. Se não temos obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, então não nos incomodamos com as brechas deixadas por um aguaceiro, na base de um viaduto, por alguma trinca, num viaduto, num asfalto, numa rua, numa escada. Não é nossa obrigação sabermos disso. Porém, não sucede o mesmo com os responsáveis que farão esforços para remover esse perigo. Então, os responsáveis vão ter que assumir. Mas nós pensamos, não é minha obrigação. Assim também é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Queremos tranquilidade, mas nada fazemos quando surgem riscos à nossa frente. Mas fingimos não vê-los. Não é da minha responsabilidade. É o que pensamos. No entanto, nós temos um lar, uma família, somos pais, somos mães e acordamos junto de filhos carentes de amparo, em forma de advertência, de orientação, precisando de um conselho, uma palavra que possa mudar a direção de suas vidas. E nós, muitas vezes, não percebemos. E essa falta de atenção com essas pequeninas coisas pode futuramente gerar um grande problema para as nossas vidas. Então, nós temos as nossas atividades, orientamos a empresa, verificamos omissões, ante os quais o silêncio seria um apoio de desastre, exercemos funções educativas, defrontamos com ocorrências que comprometem a segurança de uma escola, administramos instituições de interesse geral, encontramos falhas que não será lícito aprovarmos sem influência das trevas. E tudo isso nós muitas vezes vemos, mas não compartilhamos, não deixamos para lá. Então, são esses os momentos mais dolorosos para aqueles que receberam o encargo de velar por alguém ou por alguma comunidade, verificar os pequeninos problemas para que eles não se tornem num grave problema. Nesses trechos da vida, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, para comandar um navio, nenhum comandante pode abandonar esse navio em momento algum, ou Deus dará ao sabor das ondas, porque Ele é o responsável por esse navio. Então, o que fazer nessas crises inevitáveis, E que é preciso apontar uma solução. que vamos fazer? Quando nós não sabemos o que fazer,
Vamos elevar nosso pensamento a Deus, que sempre dará uma solução luminosa e reconfortante para nós. Vamos aguardar que o obstáculo seja solucionado. Não vamos deixar. Não vamos censurar os companheiros que passam despreocupados e nem se incomodam com aquele problema. É importante que nós façamos a nossa parte, que quando vemos algum problema, seja ele pequenino ou grande, vamos com lealdade comunicar às entidades que realmente possam fazer alguma coisa. É importante que tomemos muito cuidado com os males aparentemente pequeninos. Esses males pequeninos é aquele que não vemos e passam despercebido e vai se infiltrando aos poucos. Não é o algaceiro que arrasa a árvore. É a praga quase imperceptível que está oculta no caule. Não é a selvageria da mata que dificulta o avanço do pioneiro. Muitas vezes é a pedra no calçado ou o calo no pé que faz com que ele pare. Não é a serração que desorienta o viajor ante as veredas, que se bifurcam. É a falta de bússola. Então são essas pequeninas coisas que não percebemos. Não é a mordedura de um réptil que extermina a existência de um homem, mas é a diminuta dose de veneno que mata. Muitas vezes é a infiltração de uma gota de água que causa um desmoronamento. Às vezes uma gotinha de água que vai se infiltrando muitas vezes num telhado, vai caindo um pouquinho hoje, vai caindo um pouquinho amanhã e todo dia vai se infiltrando. Quando nós vemos, a madeira que sustentava as telhas estão podres e quando nós vemos, existe o desabamento. E aí o perigo já foi causado, o mal já foi feito. Antes que isso aconteça, vamos ver o que nós podemos fazer quando ele está no início, quando aquele mal iniciou. Assim é na nossa vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam as criaturas, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes ela própria escarnece a se expressarem. Muitas vezes, dentro de nós, começam a aparecer a angústia, o medo, a cólera, outras vezes até o ódio, que vão se instalando sorrateiramente por dentro do nosso coração. E nós vamos deixando. Existem os pequeninos contratempos do cotidiano que, sem precisar defesa, sem fazer a defesa da vigilância, acabam por transformar o coração em vasos de fel, expelirmos os germes da obsessão, desequilíbrio, ambientando a enfermidade ou favorecendo até a morte. Ressentimento, quando a incompreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém, quando certas irregularidades nos causam cargas de contrariedades, de sombras íntimas, o descontentamento à mesa porque a refeição não apresenta o prato ideal, a impaciência quando a condução atrasa, a indisposição contra o clima, a indisposição, a contrariedade em serviço. O constrangimento pode desculpar um amigo, o mal-estar perante um desafeto, o desagrado nas compras, o desgosto injustificável em família, os cuidados exagerados com obstáculos naturais, a pressa e a agitação desnecessária. Então surgem o desespero contra as provas inevitáveis que a vida nos oferece a cada dia. Então esses contratempos pequenos são contratempos. Por quê? Tanto pesa na balança o quilo de chumbo quanto o quilo de palha. É tudo 1 quilo. Os contratempos, então, são todos iguais. Vamos meditar
em torno disso e reconheceremos que o perdão incondicional deve também alcançar as mínimas coisas da nossa vida, né? Corrigir em nós as deficiências e consertar e aceitar as nossas falhas também é muito importante. Tolerar os obstáculos que somos atingidos, antes em positivo do aperfeiçoamento moral. Entender que os outros também carregam os seus problemas e as suas cruzes. Não ignorar as crises do mundo. Reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, estamos esculpindo a tranquilidade e a segurança em todos os casos, né? A compreensão é o alicerce para o nosso serviço do nosso dia a dia. Se temos muitas vezes em nosso caminho também, seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho ou no social, alguém difícil de conviver e que queremos bem, devemos dar amor em forma de compreensão, paciência, tolerância, não afastar esse alguém do nosso convívio familiar, com pretexto de beneficiá-la, muitas vezes deixando num asilo ou numa casa de repouso. Vamos guardar em casa, tanto quanto pudermos, os parentes portadores de provações, ainda mesmo a preço de sacrifício. Apoiá-los, ajudá-los, pois o melhor remédio para qualquer mal é o amor. O amor ao próximo é a essência do primeiro ao último mandamento. Amar no sentido profundo de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. O amor incondicional, praticando em toda a sua plenitude, através da caridade, da humildade, da paciência, do sacrifício, virtudes essas filhas do amor. Amar sem exigir, é desejar que o ser amado seja feliz, mesmo que esse amor não seja correspondido. Saber esperar, ter a certeza de que um dia esse amor vai amadurecer e encontrar a felicidade, mesmo que seja na vida eterna, na vida futura. Quando temos em nossos lares parentes enfermos ou difíceis, são criaturas aos quais antes do berço ou no plano espiritual prometemos amparo, dedicação e cuidar delas. Nascem no nosso grupo familiar, realmente convidados por nós para vir ao nosso convívio, para que possamos assisti-los devido e dar o devido refazimento. Se Deus permite que passamos por essas provações, é porque Ele quer o aperfeiçoamento de todos os seus filhos. E é assim que Deus nos dá a oportunidade de convivermos com aqueles que um dia ofendemos, magoamos e que temos agora a oportunidade de revertermos o mal efetuado em dedicação do bem. É o momento de desfazermos desafetos e conquistarmos afetos, redimindo o nosso espírito e buscando redimir nossos erros. Devemos ser gratos pela bênção de uma existência terrena, que sabemos que aqui a nossa transformação é realizada com maior eficácia. Sejamos, pois, conscientes das nossas responsabilidades, quando encarnados, agradecendo a Deus a bênção da vida, agradecendo a oportunidade da redenção e compreendendo que a Terra é um lugar de provas e expiação, preparado e abençoado por Deus para promover a nossa evolução. Porém, ela não se faz sozinha, né? Então, vai depender da nossa dedicação. Então, é importante que nós queremos o que nós queremos fazer. Se nós queremos melhorar, então vamos fazer a nossa parte para que tudo isso possa acontecer. Tenha sempre vamos ter sempre no nosso coração a indulgência. E Jesus nos recomendou que trabalhasse em benefício do seu rebanho, amparando companheiros mais necessitados, não desanimando ante seus erros, sua rebeldia ou agressão, que em vez de recriminarmos o próximo,
com palavras e atos, ajudássemos com mansidão, caridade, ainda que para isso seja necessário haver renúncia de nossa parte, não deixando desamparado aqueles que o Pai colocou em nosso caminho, para que pudéssemos ajudá-los, dando proteção, apoio, encaminhássemos para o caminho do bem. Jesus espera de nós o maior respeito pelo nosso próximo, seja um ente querido ou não. Todos nós somos irmãos perante Deus. Então vamos, independente de sermos parente ou não, vamos dar aos nossos familiares também e todos aqueles que nos rodeiam um conselho, palavras de consolo, estímulo, fé em dias melhores, esperança na misericórdia de Deus. Daí a necessidade de convivermos, espelhando uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos através da tolerância e no clima da evolução terrestre. Assim é que muitas vezes nós vemos nos companheiros somente o lado imperfeito, né? Sem observar a boa parte, as qualidades. Jamais nós vemos disposto a esquecer muitas ofensas. Vamos pensar e refletir e ver o lado bom de tudo que nós temos, de tudo que as pessoas têm. Então, não vamos lembrar dos nossos adversários somente com o propósito de arrasá-los, mas sim com o propósito de ajudá-los, de ver o que eles têm de bom, o que eles podem compartilhar conosco. Vamos analisar as razões dos outros, reconhecer as próprias falhas e aceitar as falhas alheias, porque nós também temos as nossas falhas. Queremos e ansiamos pela afeição, que nos compreendam, seja quais forem as circunstâncias, que nos escutem sem reclamar nos momentos duros, que não elevem nossas faltas, que não peçam gratidão, que não nos peçam satisfação, mas que nos encorajem e sustente nos dias tristes da nossa vida e que compartilhe conosco os contentamentos nas horas de azul. Então, se desejamos para nós afeto e amizade, é indispensável que sejamos também, para os outros, esse companheiro perfeito e ideal que nós queremos que eles sejam para nós, né? Então, nós temos que ser para eles também. Mas o que fazer? Qual é a solução para que nós possamos dominar a nossa mente, elevar o nosso espírito, né? Então, é isso que nós temos que fazer. A solução está em aprender a dominar a nossa própria mente, elevar o nosso espírito, sendo menos egoísta, mais tolerantes, aprendendo a amar, a se doar ao próximo, ser compreensivo, paciente, buscando o nosso melhoramento espiritual. Então é preciso adquirir as virtudes que nos faltam e nos desarmonizam, buscar a reconciliação com alguém que nos irrita ou que ainda não conseguimos perdoar, aceitar as criaturas como são. Na vida, nada é impossível quando temos pensamentos positivos, né? E fazemos o uso da força divina que existe dentro de nós. Não destruir através de palavras, pensamentos ou sentimentos inferiores. Então vamos nos doar mais, né? Sustentar nesses dias tristes, compartilhar com os nossos amigos, com os nossos companheiros que caminham conosco, né? Transmitir amor, tolerância, paciência. Almejamos entendimento integral e pela amizade perfeita. Se nós desejamos para nós afetos e amizades perfeitas, é indispensável que sejamos também para os outros esse companheiro perfeito e ideal. Será que somos perfeitos? Será que tudo que queremos para nós também fazemos aos outros? Se desejamos recolher amor e paciência, tolerância, é importante que saibamos distribuí-los a todos aqueles que nos partilham da nossa caminhada. Bondade forma bondade, a abnegação gera abnegação. Então, como disse o apóstolo Paulo, tudo que o homem semear, isto também se fará. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco.
Mas aquele que semear em abundância, também colherá em abundância. Então, tudo que nós plantarmos, nós haveremos de colher, né? Então, é a lei de causa e efeito, é a lei de dar e receber, segundo a qual cada um recebe da justiça divina exatamente o que ele distribuiu aos outros e ao próximo. É a lei de ação e reação. Toda ação existe uma reação. Então é muito fácil estimar aqueles que nos amam, que fazem aquilo que quero e que façam tudo aquilo que eu desejo. Valorizar os que servem conosco é fácil. Apoiar os que nos ajudam, aplaudir aqueles que nos seguem, reverenciar e ajudar companheiros agradecidos, trabalhar com aqueles que afinam conosco. No entanto, quando encontramos no nosso caminho aqueles que não compartilham dos nossos ideais, seja em nosso lar, no ambiente de trabalho ou no meio social, que seja um parente, um amigo, um filho, um marido, uma mulher, um irmão, um pai ou mãe, um idoso cheio de problemas, aqueles que nos contrariam, né, se mostram os nossos melhores instrutores. Porque eles nos mostram aquilo que ainda nós não enxergamos dentro de nós. Então, todos podem ter visto, mas nós não entendemos. Então, vamos tirar essa impressão, né, expressão de desânimo, insatisfação, tristeza e dor, tirarmos os pensamentos da harmonia e procurar mentalizar sempre coisas positivas, né? Atrair coisas boas para a nossa vida, nos olhar nos espelhos todos os dias e nos esforçar por sorrir e ver a vida como é bela, refletir satisfação e otimismo, e é assim que nós vamos caminhando para o caminho do Mestre Jesus. Tirar tudo que tem do nosso coração, da nossa mente, tudo que tiver de ruim, amassar como se amassa um papel e jogar na lata de lixo. E vamos começar a colocar no seu lugar pensamentos bons, pensamentos edificantes, pensamentos positivos que nos levam para o caminho do bem, do amor, da caridade, e assim eu vou caminhar com Jesus. E assim eu posso dizer, né? Eu gosto de mim, eu vou passar um dia alegre e feliz, transmitirei simpatia, bom humor a todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Eu posso, eu consigo, vou buscar Deus em minha vida, vamos procurar Jesus e Ele estará ligado ao nosso anjo da guarda. Vamos agradecer a sua presença e nos sentir protegido. Ele estará bem aqui pertinho de nós, juntinho do nosso coração, onde Ele sempre esteve e nós nunca percebemos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos então, elevando nosso pensamento, fazer uma vibração, mentalizando nosso amado Mestre Jesus, pedindo ao plano espiritual muita paz, muita luz, e vamos envolver o nosso país nessa luz, pedindo muita proteção, envolver a nossa casa, pedir vibração para todos os trabalhadores, para todos que fazem parte da diretoria, agradecer e pedir a Deus por tudo que nos deste, por tudo que nós temos. Agradecer também por esse dia de hoje, pelo aprendizado e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nas ruas, nas cadeias, nas penitenciárias, aqueles que não têm um teto para morar, por todos aqueles com problemas mentais e espirituais, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste. Obrigado pelo dia de hoje, pela minha vida e pela vida de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.